Eu preferi, assim, não é ainda encerramento da nossa expedição, né? Porque nós teremos amanhã ainda Pomerode, mas Pomerode vai ser um passeio assim mais turístico mesmo, né? Esse aqui eu diria que é o momento, o ápice do nosso passeio no que diz respeito à parte histórica. Eu fiz questão de que nós concluíssemos essa expedição no que diz respeito à parte histórica adventista no Cemitério da Esperança. Amém. No meu livro eu conto dos 3 lugares que mais me emocionaram em minhas pesquisas. E foram 3 cemitérios. O de Battle Creek. É impossível você chegar ali e ver o túmulo da família White, e era um pôr do sol quando eu estive lá. O pastor Tim foi o nosso guia, naquela ocasião foi um momento assim, muito especial. Ali estão Ellen White, Tiago White, os filhos, as noras, né? Estão todos juntos assim num túmulo familiar, digamos, né? Com pedras ali memoriais. E de imaginar assim que na ressurreição, quando Cristo voltar, né, toda aquela família ali vai se levantar e vai para o céu com Jesus, né? O outro cemitério foi o de Rolante, Fazenda Passos. Eu estive lá pesquisando também, porque a região de Rolante, ela é assim, um celeiro, né, de muitos pioneiros. Roberto Rabelo veio de lá, né? Família Mendes, família Oliveira, família Reis, Azevedo, nomes assim importantes de obreiros que trabalharam, né, deram muito da sua vida, seu tempo e disposição para a obra adventista, né? O pastor Roberto Rabelo foi o primeiro a trazer o programa, a rádio, né, evangélica para o Brasil. Não só adventista, mas o primeiro programa de rádio evangélica no Brasil. Foi a Voz da Profecia. Lá também, Rolante, Fazenda Passos, legou ao Brasil o primeiro pastor brasileiro ordenado ao ministério. Tem uma foto lá no museu, José Amador dos Reis. Ele morreu com 40 e poucos anos, de pneumonia, de tanto fazer batismos como o que eu fiz hoje. Só que muito mais gelado, né? Lá nos Pampas Gaúchos, né? No inverno, muito frio. E ele trabalhava muito também, dedicou-se demais à obra de Deus. E, infelizmente, bem cedo ele faleceu. Foi o primeiro pastor brasileiro ordenado ao Ministério Adventista, em 1920. E o que me chamou a atenção naquele cemitério lá em Rolante, lá na Fazenda Passos, que fica atrás da igreja de Rolante, é que, curiosamente, diferentemente dos cemitérios pequenos, assim, mais paroquiais, né, comuns, que tem um corredor central e túmulos de cada lado. Aqui é um pouco diferente, né? Mas tem uma coisa que é a mesma, o mesmo detalhe que eu vi lá, já vou contar. Corredor central, os túmulos do lado, digamos assim, aqui está o corredor, os túmulos do lado de cá, eles têm assim a cabeça do túmulo oposta ao corredor, os pés dos túmulos para o corredor. Era de se esperar que os túmulos do lado de cá estivessem invertidos, né? A cabeça do túmulo para cá e os pés para o corredor. Mas não, todos os túmulos estão voltados para a mesma direção. Cabeça do túmulo aqui, estradinha, cabeça do túmulo aqui, pé do túmulo aqui, para lá. Eu achei aquilo diferente, perguntei para o meu guia, né? Por que os túmulos aqui estão voltados para aquela direção, todos eles? Aí ele falou assim, você sabe que direção é aquela? Não é a minha região aqui, eu estou meio perdido, mas não sei. É o Oriente. O que vem na mente na hora? Grande conflito. Surge logo no Oriente uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. À medida que ela se aproxima, ela se torna radiante. É a nuvem de anjos que rodeia o Salvador. Os pioneiros pediram para ser sepultados, voltados para o Oriente. Você pode pensar assim, mas é um detalhe tão insignificante, porque se eu ressuscitar de costas, eu me viro na hora e vejo Jesus. Não. Lembra qual foi o primeiro texto que eu usei na nossa expedição? Hebreus 13:7. Até na morte eles testemunham. Então qualquer pessoa que for ao cemitério vai perguntar isso, como eu fiz. E vai ver como eles morreram crendo na esperança da volta de Cristo. Então os pioneiros, mesmo que estejam descansando aqui, inconscientes, dormindo, como Jesus compara no Evangelho, eles ainda falam, porque morreram fiéis à promessa. Então na vida e na morte eles estão aqui ainda testemunhando para nós, né? Então nesse túmulo aqui estão os restos mortais de Johanna e Guilherme Bels. Você já sabe quem eles são, né? Por isso que está aqui o pioneiro, né? Os pioneiros, os primeiros conversos ao Adventismo. Em 1890 ele começou a guardar o sábado com a esposa. Dos 6 filhos, 3 moravam com eles e os mais novos então também abraçaram a fé adventista. E aqui eu quero contar 2 milagres para vocês. August e a Gertrude Ohm, eles não estão sepultados aqui, né? Mas foram pioneiros e amigos
grandes amigos da família Belz. E o que aconteceu? Como eu disse, o Belz tinha 6 filhos, 3 solteiros, moravam com eles, os 3 abraçaram a fé adventista, assim, juntamente com os pais. Os outros 3, mais velhos, não quiseram saber de imediato inclusive a filha nem se converteu. Mas um dos filhos mais velhos, o Francisco Belz, ele era recém-casado, e quando o pai, que toda pessoa que se converte, ela quer que os outros também tenham essa alegria de conhecer Jesus, a palavra e a mesma esperança, né? E logicamente que o Guilherme Belz começou a pregar para todos, para a família, para os parentes, né? E aí o Francisco disse assim: pai, a gente é muito, muito jovem ainda. Eles gostavam de tomar uma bebidinha, né? Participar de um bailezinho e coisas assim, né? E ele falou: pai, a gente é muito novo ainda, deixa para mais tarde, para outro momento, né? E aí o que acontece? A esposa do Francisco, ela adoeceu. E ela ficou gravemente doente e parecia que ela ia realmente perder a vida, né? E numa ocasião em que ela estava assim bem mal e parecia que realmente não ia durar muito tempo, ele sentiu assim o peso, né, de como a vida é tão assim fugaz, tão frágil, né? E conta a história que eu ouvi aqui dos descendentes, que ele sai de casa, vai para aquele riachinho ali, né, pro ribeirão aqui de Gaspar Alto, não sei o local exato, mas ele se ajoelha na beirada do rio e ele pede perdão para Deus. A oração dele foi mais ou menos assim, né? Senhor, me perdoe porque eu estou sendo tão mesquinho, né, de querer dedicar a minha vida a Ti somente na minha velhice, quando como jovem nós podemos fazer tanto para Ti. Então me perdoa, e se for a Sua vontade, cura a minha querida esposa. Quando ele volta da oração, entra em casa, a esposa está em pé, curada. Então foi o primeiro milagre, assim, não foi o único, obviamente, mas o primeiro grande milagre operado por Deus para mostrar: estou com vocês, pequenino povo, estou com vocês. A esposa do Augusto Olme, a Gertrude, essa já vivia muitos anos doente. Ela mal conseguia fazer os trabalhos domésticos, assim, né? Sempre acamada. E ela ficou sabendo da cura da esposa do Francisco Belz. E ficou curiosa, mas por que eles estão guardando o sábado? Que mensagem é essa que mexeu com essa família? O que aconteceu? Ela, por si mesma, na cama, começa a ler a Bíblia. A estudar a Bíblia, como nunca tinha feito. E estudando a Bíblia dia após dia, ela encontrou a mensagem do sábado também. E no seu coração, ela se converteu. Aí um dia, quando o marido voltava da roça com a enxada nas costas, ele encontra a Gertrude em pé, fazendo almoço, cantarolando, feliz da vida. Havia sido curada pelo mesmo Deus que havia curado a esposa do Francisco Belz. E ela diz: querido, eu descobri por que os Belz estão guardando o sábado. Vamos guardar também? Ele relutou, mas depois de um tempo estudando a Bíblia também, orando, ele aceitou a mensagem do sábado. E aí com essas pessoas, né, eu disse a vocês, quando o pastor Frank Westphal, ele vem ao Brasil, ele organiza essa igreja de Gaspar Alto, a primeira igreja do Brasil, adventista do Brasil. O Guilherme Belz é colocado como o primeiro diácono e o Augusto Olme, primeiro ancião de igreja. Então eu disse até para vocês, em algum momento aqui já nessa expedição, que se alguém aqui é ancião de igreja, Olme é o nosso... Eu sou ancião lá em Tatuí também. Ele é o nosso patrono, né? E se há algum diácono aqui, Guilherme Belz é o nosso patrono, certo? Então são histórias lindas demais e eu penso assim que a vida deles não foi em vão. Apocalipse 14, verso 13, diz assim, ó, e vejam se não é o que estamos vendo aqui agora. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Louvado seja Deus. Amém. A obra deles os acompanha, né? Estamos aqui no século 21, não era para estarmos mais aqui, né? Mas ainda estamos aqui e estamos falando deles. Estamos lembrando deles, estamos sendo inspirados por eles, ainda que inconscientes. O pastor Gustavo Storck foi um grande pastor também, a CPB tem um livro sobre a história dele, é posterior um pouco, né? Mas também dedicou a vida ao ministério. E aqui do lado, é difícil para mim agora falar desse homem, sem me emocionar, né? Porque eu conheci o pastor Anísio. Eu pude visitá-lo antes dele falecer também, inclusive, né?
eu era estudante ainda em Florianópolis, de jornalismo, e tinha dificuldades, estava me formando já e tinha dificuldades de conseguir emprego por causa do sábado, né? Em jornais, em editoras. E toda vez que eu visitava o pastor Anísio no escritório dele, ali na Associação Catarinense, naquela associação onde nós estivemos, né? Ele perguntava, e aí, Michelson, já conseguiu um trabalho? Pastor, tá difícil, espera um pouco. Ele pegava lá uma pastinha com vários cartões de visita, porque ele fazia muitos contatos missionários com autoridades. O Esperidião Amin, que foi governador daqui do estado, admirava demais esse homem. Só que tem uma declaração do Esperidião Amin agora, na última. Você pegar as declarações dele que ele deu agora no contexto político, tem uma declaração confirmando isso aí, sobre não deixar nem um resquício de mágoa. Ele citou um verso de Hebreus, que me fugiu da memória agora, mas que fala sobre este assunto. E ele citou isso num discurso dele. É isso aí. Ele tinha livre acesso às mais altas autoridades. Um homem de uma humildade tremenda, né? E um comunicador. Por isso que eu me inspiro muito nele, né? Porque ele era um pastor jornalista, assim, nato. Nunca estudou jornalismo numa faculdade, mas era nato, escrevia. Tinha o primeiro programa de TV aqui em Santa Catarina, ele que dirigiu, né? Era o Fé para Hoje, se não me engano, ou Gotas de Fé, alguma coisa, Gotas de Fé. E tinha um programa diário no Novo Tempo também, que é a Análise do Fato, né? E eu lembro da voz dele, assim, uma voz possante, né? Então o pastor Anísio foi uma inspiração muito grande para mim. Com certeza eu choraria muito mais se eu tivesse conhecido esse casal aqui, né? Mas eu conheci apenas pelos registros e pelas histórias contadas, mas este homem eu conheci pessoalmente. Então eu tenho certeza que aqui vai ser uma festa em breve, quando Jesus voltar, né? Eles vão se levantar, vão se abraçar e nós os encontraremos, né? Se não aqui na subida para encontrar Ele disse, Jesus. pastor Michel, que isso aqui vai ser um rombo. Ele disse bem aqui. Ele não estava aqui, ele disse para mim. Descalço, sabe do jeito que ele falava, né? Quero que você arrume um jeito de eu ser sepultado aqui. Ele pediu, né? Disse, mas pastor, o senhor é mineiro, não tem a sua família lá em Minas? Eu conheci ele, porque antes de você conhecer, eu já conheci ele, foi durante 4 anos pastor do IACS, né? Ou seja, fui aluno de Bíblia dele. Foi que a pouca motivação de pregar ele que nos trouxe, né? Fora os conselhos que ele me deu. Muito sábio, né? Eu não espero ver Jesus voltar em vida, né? Mas vai que acontece algo antes. Se aceitar um Chagas aqui, acho que pode aceitar um Borges também, né? É só entrar no condomínio, mas deixa eu terminar a história. Conta, Tomás. Aí eu disse, convencendo ele que não era muita vantagem, porque primeiro tem que ser morador para ter um determinado privilégio no condomínio, né? Mas não tem cidadão benemérito, assim, honorário? Não, aí tem algumas proteções aí, né? Mas qual é o motivo principal? Esse cemitério é pequeno, mas vai ser um rombo, ele disse. Mas quando Jesus voltar, isso aqui, tu não vai ver nada no lugar, né? Porque a ideia era a seguinte, que tem muitos adventistas e que muitos aqui vão ressuscitar, né? Sim. Eu não sei se eu vou ser enterrado aqui também, né? Ora, mas calço pode. Eu estou pagando o condomínio. Irmãos, uma coisa que me impressionou quando eu me tornei adventista, né? A gente consegue sorrir no cemitério. A gente consegue falar de coisas boas no cemitério. Porque para nós a morte é apenas um sono breve, né? Diferentemente do que eu antes cria e nem sabia se eu reencontraria meus queridos e era um desespero, né? Vocês precisam assim... saber, né, da força que Deus me deu para poder pregar no sepultamento do meu pai, coisa que eu pensava que era impossível. Mas eu pensei, eu preciso dar esperança para essas pessoas, né? Preciso falar da volta de Cristo, é uma oportunidade tremenda, né? E Deus, ele fortalece a gente, Deus nos dá esperança, e eu louvo a Deus. Porque essa mensagem me alcançou um dia, com 18 anos, né? Eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida, porque Ele me deu uma esposa maravilhosa, filhos maravilhosos, e essa família aqui, né? Essa família adventista aqui, para mim é muito especial, muito preciosa. É a menina dos olhos de Deus. Ele ama muito vocês. Ele tem um carinho muito especial por essa igreja. E Deus não suporta que pessoas e demônios se levantem contra essa menina dos olhos dele. Ele protege essa igreja. E eu espero que nós possamos permanecer todos firmes, né? Se dormindo ou não, não importa. Porque dormindo vai ser um piscar de olhos. E se vivos,
quem sabe fazendo parte dos 144 mil. Esse povo que vai permanecer firme até o fim. Deus sabe. Permaneçamos nós hoje, né, cada dia fiéis a essa mensagem. Eu quero terminar, não sei se o Eliseu tem mais alguma palavra, eu quero fazer uma oração nesse local aqui. Então eu convido todos a pensar, né, no legado dos pioneiros, pensar na nossa esperança. Nós temos uma âncora relacionada com o passado e uma esperança que aponta para o futuro, né? Pastor, só um pouquinho. Agora eu lembrei, tinha uma irmã que falou aqui da professora Jurema. A esposa, né? Foi colega da professora Jurema. Eu fui colega na época deles lá no colégio, no IAE. Do pastor Anísio Chagas e a irmã Da Jurema. professora Jurema, esposa do Jurema pastor... mais alta que ele. Uhum. Mas veja os desafios que as mulheres de pastor enfrentaram. Na história da professora Jurema, e isso depois eu falei para ela, que nunca saiu da minha mente o exemplo que ela deixou. Porque quando eles foram transferidos de São Paulo para o IACS, nós ficamos esperando o novo pastor, que mudou. E quando chegou só a professora Jurema, num Gordini. Uhum. O pastor Anísio tinha ficado num concílio. E ela chegou com uma ou duas criancinhas, não lembro bem, mas tinha um menino pequeno. E ela chegou naquele Gordini, veio de São Paulo, sozinha com as crianças, para assumir o lugar do esposo, porque não pôde chegar, né? Impressionante. Vamos orar então nesse espírito, né? E agradecer a Deus por esse sábado maravilhoso. Para mim foi memorável, né? Muito especial. Vários sonhos realizados no mesmo dia, né? A propósito, né? Eu não pude visitar o museu com vocês porque nós visitamos a irmã Esther Schirmer, né? Ela tem 91 anos e que bom que o irmão o irmão Schirmer, né, me levou até lá, porque ela já sabia que eu estaria lá com ela, porque o irmão Edegardo Wutk, que mora em São Paulo, mas é um apaixonado por essa história, ele é descendente dos Bells, ele já tinha ligado para ela e falou, ele vai se passar na sua casa. E foi muito bom ter estado lá. Fiz uma oração com ela, é uma senhora assim que já está bem alquebrada, né, pela idade, mas uma memória ainda, né, perfeita, lúcida, né? E ela mostrou lá a mesa que pertenceu à Escola Superior de Gaspar Alto, está na casa dela, né? E enquanto eu conversava com ela, tirava foto da mesa, 2 passarinhos, não conheço a espécie, mas lindos demais, multicoloridos, pousaram na janela. E aí eu fiquei sabendo que todo dia ela dá frutinha para eles. Eu filmei isso, né? Então foi um momento especial também. E eu me sinto um privilegiado, assim, quando posso encontrar pessoas, né, de longa data e que podem nos trazer, assim, experiências, motivação, né? É algo muito especial. Vamos orar então. Nos despedindo também do sábado que tivemos e agradecendo a Deus por tantas bênçãos, né, que Ele nos concede. Santo Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque aqui neste local especial nós concluímos mais uma etapa da nossa expedição na Trilha dos Pioneiros. Obrigado porque a história dos pioneiros, desses bravos homens e mulheres que dedicaram a vida ao Evangelho, ainda hoje nos inspira, nos motiva, e nós queremos, Senhor, se for essa a Tua vontade, concluir a obra que eles começaram. Amém. Obrigado pela vida dos Bells, obrigado pela vida dos Schirmer, obrigado pela vida do pastor Gustavo Storck, Anísio Chagas e esposa, e outras demais famílias, Luke, Trum, e todos os pioneiros que, por causa deles, um dia essa mensagem nos alcançou também. Que nós possamos passar à frente esse legado. Possamos dedicar nossos esforços, tudo que temos e somos, para pregar o Evangelho. E um dia, juntamente com os pioneiros ressuscitados, estar para sempre com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Senhor, porque trouxeste aqui este grupo. Nós oramos para que eles voltem depois para suas casas, motivados e levando avante também essa mensagem, esse legado, essa história. Amém. Nós oramos por este sábado maravilhoso que nos deste, te agradecemos. Obrigado pelo batismo, obrigado pelo culto, obrigado pela calorosa recepção que tivemos aqui dos irmãos. Continua abençoando essas famílias, Senhor, provendo-lhes o sustento, a fé, tudo aquilo de que eles precisam. Amém. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.